dentro das nossas conexões, abordamos aí a questão do lazer, né? Que fosse o lazer num parque aquático, ou lazer numa praia, ou também as questões empresariais que começam a criar as suas formas de tapar os buracos daquilo que evoluiu-se em vários locais das sociedades industrializadas, né? Onde o processo avançou em termos da proteção da vida, e falamos alguma coisa sobre, portanto, o que é uma tragédia, né? Lembra quando mencionamos o que é um desastre, uma catástrofe, uma tragédia, uma calamidade? São vernáculos que entraram, são fonemas, né, que entraram dentro da ciência das emergências pela disciplina gestão de emergências, que é gerir esses nós e começar a desatar esses nós, né? E tem aquele nó que o dia que alguém desatar vai ser o rei. Lembra? O nó, né, de Górdio. Portanto, esse nó de Górdio é um nó emblemático daquele que precisa ser desatado, e que Alexandre o Grande foi lá e passou a faca. Pronto, resolveu o problema. Então a questão é em que nós vamos ter que passar faca para poder fazer isso. De que maneira crucial se pode resolver? Muito bem, não é bem assim. A tecnologia tem nos ajudado, e dentro da tecnologia a questão da ciência, e a ciência das emergências está dentro da sociologia. Portanto, ela vai buscar soluções científicas dentro de um âmbito cultural. Portanto, ele não vai evoluir como evoluem sociedades organizadas onde já avançaram o conceito do direito de se fazer com que a tecnologia nos ajude. Então, a gente, quando estivermos em Fernando de Noronha a fazer o projeto de arqueologia subaquática em busca do primeiro naufrágio em Terra das Américas, descrito por Américo Vespúcio, né, e que se tornou emblemático em 1505 na Europa, porque ele revelava que essas terras do lado de cá não eram uma ilha, mas era um continente, e isso causou todos os problemas vespucianos que levaram várias décadas entre os lusófonos e os espanhóis a discutir a relação entre a história que realmente foi de quem era Américo Vespúcio, e nós fomos em busca da comprovação material disso daí. Como mergulhadores, fomos lá para Fernando de Noronha em busca da comprovação se havia ou não havia materialização daquele navio que supostamente, que é o navio da expedição comandada por Gonçalo Coelho, em 1503, que ele descreve ter naufragado lá. E ele não estava nesse navio, ele estava num outro navio. Ele estava numa nau de conserva, uma nau que acompanhava aquilo. Portanto, na nossa história havia uma confusão em que Vespúcio nunca havia chegado ao Brasil. E isso é interessante, porque como assim ele nunca chegou ao Brasil? Aquela expedição não havia existido, porque a expedição tinha ido para Madagascar. Então, como é que uma expedição que foi para Madagascar e cujo naufrágio não aconteceu, o financista da expedição, que era o tal de Fernando de Noronha, ou trazido para a linguagem atual, Fernando de Noronha, recebe aquela ilha o naufrágio não aconteceu, lá não esteve, para compensar a perda da nau que naufragou, mas que não naufragou aqui, porque ela foi para Madagascar. Bom, uma época que essa informação era mais restrita e, portanto, queríamos se comprovar. Porém, em Cabo Frio, onde nós estávamos, havia marcas da passagem de Vespúcio em 1503, lá, quando ele desceu trazendo náufragos, e lá deixou, porque ele não tinha como atravessar de volta para a Europa, numa nau de conserva, levando os náufragos que ele recolheu daquela capitânia, cuja capitânia não afundou aqui. Então, havia uma confusão. Havia ou não havia uma expedição que ocorreu, um naufrágio com a capitânia, em cujos náufragos foram recolhidos por Vespúcio, que escreve no livro dele, A Letra da Quarta Viagem, né, a um amigo dele, que se torna uma obra de editorial fantástica na Europa em 1505, e, portanto, toda aquela história vespuciana que nós voltaremos num outro ponto. Mas a questão é, nós tínhamos que montar uma equipe multidisciplinar para isso. Nós estávamos dentro de um arquipélago oceânico, tínhamos que proteger qualquer sítio contra algum aventureiro que resolvesse lá mexer, não sabíamos se ia encontrar ou não. Então trabalhamos com a Universidade Federal do Paraná, trabalhamos com a Universidade do Rio dos Sinos, trabalhamos com a Universidade Federal Rural de Pernambuco, com o Observatório do Valongo. Vários cientistas se
somaram para se fazer um projeto de arqueologia subaquática que até então nem existia. Ainda em 1993 foi o primeiro contato que eu tive com um professor, hoje emérito dentro disso, que já é um pós-doc, que levou isso para frente. Mas isso nós vamos entrar numa outra conversa. Portanto, ele acabou escrevendo um livro, que eu recomendo, que é a Arqueologia Até Embaixo d'Água, e que vai nascer a partir desse evento que nós estamos fazendo, cumprindo normas que eram absolutamente complexas para se conseguir realizar um projeto cujo projeto tivesse sucesso dentro das leis que vigiam na época para se examinar algo que estivesse embaixo d'água, porque envolvia o Ministério da Marinha, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Cultura, o Ministério das Relações Exteriores, porque em 1992 foi quando nós levamos o projeto, encaminhado pelo ministro Sérgio Telles, para a Comissão dos Estudos do Descobrimento da América, por Cristóvão Colombo. Isso foi em Sevilha, em 1992, mas nós estamos lá em 1983, aí em 85 estávamos lá, chegando a Noronha, para buscar aquela comprovação material, que é o que a arqueologia faz, né? É a cultura material, é a busca de materialização de um aspecto histórico para trabalhar uma ciência que até então não era nem considerado um ramo da arqueologia, porque era muito caro, coisa desse tipo. Mas o importante nesse caso é a equipe, ou seja, quanto que a equipe estava preparada para sair de dentro dos seus laboratórios e entrar num ambiente como o Fernando de Noronha, que era uma base militar, e trabalhar embaixo d'água ou de acordo com as intempéries. E também na mesma época o Henrique Fantascifer, também protagonizando a base Almirante Ferraz. Portanto, o que nós estávamos desenvolvendo era a habilidade de lidar com a ciência, ao mesmo tempo lidar com a legislação, e essa legislação tem muito a ver com o que acontece com multinúmeros que nós temos de telefonia e de não ter uma academia de telecomunicadores, controladores, né? A exemplo que os aviões já têm, eles têm lá o seu controlador de voo, por que então nós não temos isso para emergências? Bom, isso também são outros assuntos que vão ficando para nós conversarmos. Então vamos percebendo que a qualificação para lidar com situações não planejadas dentro do planejamento das atividades subaquáticas voltadas para a arqueologia, voltadas para a busca de cultura material, isso representou um desafio, porque o que nós constatamos, as pessoas, cientistas, saem da academia sem preparação para campo. Ou seja, o que eles levam é a mesma tecnologia que eles levam para trabalhar nos escritórios, depois eles vão a campo sem estar preparado para saber lidar com a diversidade, sejam elas climáticas, sejam elas sociais, né? Por causa das comunidades que se sentem invadidas, como nós já mencionamos aqui da Baía de Red Bay, né? Onde surgiu lá também, de gelo surgiu uma materialização de um navio do século XVI. Então, todas essas questões de lidar com a população, lidar com o clima, lidar com as adversidades dentro da multidisciplinaridade, diferentes tipos, marinheiros, pessoas com um tipo de formação típica do lugar, cientistas do sul do Brasil lidando com o pessoal do Nordeste, lidando do Norte. Todas essas visões, elas passaram a ser equacionadas para que pudéssemos realmente realizar aquilo em harmonia. E esse é um grande valor da pesquisa, ou seja, trazer pessoas de diferentes formações, diferentes culturas, diferentes pontos de vista e habilidades para lidar e ter aquilo que chamamos de segurança e a resistência e resiliência. Esses são os dois nomes que eu gostaria de deixar aqui para que a gente volte. Ou seja, primeiro, você tem que se preparar para ser resistente a eventos não planejados. Segundo, ele vai impactar. E os efeitos dele nós temos que ser resilientes para recuperar em tempo e a um custo conhecido. E isso chama-se planejamento estratégico, que é matéria da gestão de emergências, uma disciplina da ciência das emergências. Meu nome é Randolfo Fonseca, estamos aqui nas Conexões. Até breve.